gente escreve porque a gente quer participar da história, quer influir na transformação da sociedade. Agora, a gente põe paixão, a paixão nos move e nos confunde. Porque, de repente, você vai para o terreno das divergências políticas com posições próprias, o que é bom, mas também com ideias preconcebidas, endurecidas e que não se expõem de maneira adequada para o diálogo. Isso é ruim. Eu conheci o Leandro Konder através do pai dele. E ele, que é uma pessoa muito bem-humorada, o Leandro, ele sempre me goza por isso, dizendo que eu sou mais velho, porque eu era um amigo do pai dele. Eu sou uma amizade que ele herdou do pai dele. Isso é uma forma dele dizer que é mais novo que eu? Eu acho que é sim, porque o Leandro é meio eterno, então ele não muda de idade. Uma coisa que facilitou, evidentemente, a amizade e a colaboração é que nós temos as mesmas ideias. Quer dizer, ambos éramos, na época, do Partido Comunista Brasileiro, ficamos no Partido Comunista até 82, depois entramos juntos no PT, saímos do PT e estamos hoje no PSOL. Eu acho que não tem uma corrente filosófica, uma única teoria, uma única verdade científica. Né? Você tem condições nas quais determinadas ideias prevalecem sobre outras ideias, e essas ideias que prevaleceram são mais convincentes com a encarnação da verdade, com legitimação do conhecimento. Agora, isso não quer dizer que você possa contar com isso sempre. Né? Eu acho que o Marx disse coisas, escreveu coisas que já eram muito avançadas no tempo dele, e paradoxalmente se tornaram mais avançadas ainda hoje. Né? E onde ele descreve aquele processo de mundialização do regime estabelecido pelo capital, o modo de produção capitalista. O modo de produção capitalista existe, segundo Marx, expandindo. E o Marx diz, então, uma coisa que era exagerada no tempo dele, o modo de produção capitalista penetra em todos os níveis da atividade humana. Isso no século XIX não era verdadeiro. Passou a ser no XXI. O XXI é tranquilo. Né? Então, como fazer para aproveitar essa verdade do Marx? Eu acho que a gente tem que ter o caminho do diálogo. Mais uma vez, né? Você vai enfrentar um interlocutor que é meio inimigo, meio adversário, mas é também meio concorrente e meio interlocutor mesmo. Né? Quer dizer, eu não sei se eu posso atribuir divergências que aparecem na fala do meu interlocutor, eu posso atribuir unicamente a má fé. Não é verdade. Às vezes o sujeito é bem intencionado, às vezes o sujeito tem argumentos até mais convincentes que os meus e me obriga a rever a minha argumentação. Agora, isso aí não quer dizer que eu abra mão das minhas convicções. Eu tenho que ter abertura, mas eu não posso renunciar às minhas convicções. São elas que me movem, são elas que me põem em movimento e me põem dando aula, me põem discutindo política. Essas convicções são preciosas. Agora, eu preciso estar atento para o fato que elas, ao envelhecer, elas pedem uma discussão para serem renovadas. O Leandro é alguém que tem interesses extraordinários em toda a área, toda a área. Se senta com o Leandro, começa a cantarolar um samba da década de 30, ele termina o samba para você. Ele sem ser badalado como cultor de música popular brasileira, eu conheço poucas pessoas no Brasil que conheçam mais música popular brasileira do que o Leandro. O educador é um sujeito, como qualquer cidadão, é um sujeito que tem seus valores. E eu espero que esses valores sejam os valores democráticos, os valores comprometidos com uma história, com um projeto histórico de criar uma sociedade mais livre, mais justa. Isso aí o educador, tentando fazer, acaba fazendo. Em medida que ele não domina, né? Claro, ele não tem controle do processo, mas ele influi no processo, ele dá a contribuição dele. Né? Eu espero que sim. Né? Ele é queridíssimo pelos alunos em geral, mas particularmente pelas alunas. Né? Toda vez que eu vou à PUC para alguma mesa redonda com ele e tal, então sempre ali aquelas aluninhas preocupadas com ele, enfim, levando coisas para ele comer, copinhos d'água. Ele faz muito sucesso entre os alunos e eu diria, sobretudo entre as alunas. Mais importante do que o ensino do professor é o aprendizado do aluno. O aluno aprende.
aprende com o professor mais ou menos, um professor bom e com um professor ruim também. Então, essa confiança que eu tenho na capacidade de aprender dos meus alunos é que me anima. Embora eu perceba que nem sempre estou correspondendo plenamente ao que eles gostariam de receber. Né? Porque também tem o aluno não é só um ser, um cidadão, né? que conquista espaço próprio, que tem suas convicções, que tem suas explicações para as coisas, mas ele é também um ser humano, isto é, falível, vaidoso, precipitado. E aí você tem um diálogo múltiplo, você tem um diálogo com os acertos dele e o diálogo com as falhas, com as deficiências dele. E isso aí, o resultado é sempre problemático. Ele é um grande caricaturista. Ele tem um traço muito bom, ele desenha muito bem, realmente, mas, sobretudo, ele faz caricaturas muito engraçadas. E eu me lembro que um dia, em Bolonha, assim, depois da 5ª dose de uísque, me deu uma crise de humildade e eu comecei a dizer: Leandro, meu querido, nós não passamos de inteligências de nível médio. Não somos Marx, não somos Engels, somos pessoas inteligentes, mas ali volta ele para a Alemanha e me manda o seguinte desenho, não é? Cortou minha cara, aqui o cabeludo ainda e tal, uma garrafinha de uísque, naturalmente, né? Shakespeare, Marx, Aristóteles e Hegel apontando assim com o dedo duro, dizendo: você não passa de uma inteligência de nível médio. Esse é um dos aspectos mais essenciais da minha relação comigo mesmo. Como me levar a sério? Eu estou em estado de permanente perplexidade desde que vocês vieram me procurar para fazer essa entrevista. Né? Essa entrevista não passou na minha cabeça assim. Aí tem uma manifestação clara de loucura. Pô. Um movimento coletivo de loucos. Extremamente bem-humorado e extremamente otimista. Diz assim que a gente diz: Leandro, a esquerda está mal no mundo, rapaz, nós estamos numa posição ruim. Ele diz: não, mas vai melhorar. Mas ele está sempre apostando que as coisas não ficarão tão ruins quanto estão atualmente. A esquerda apostou um conjunto de possibilidades que se exauriram. Né? Apostou na possibilidade do caminho soviético, apostou na possibilidade do caminho clássico chinês da Revolução Cultural de Mao Tse-tung. Apostou em vários caminhos, todos se revelaram problemáticos. Mesmo Cuba Cuba é uma coisa grandiosa, heróica. Eu estou disposto a apoiar Cuba contra qualquer tentativa de invasão, já fui até lá, mas não quero me iludir. Cuba tem problemas quase insolúveis. Ele é o organizador de um certo Brasil, né? De um certo ideal de Brasil. Na sociedade, quando a gente pensa em identidade, na verdade a melhor maneira de pensar em identidade é pensar no plural. O que Leandro organiza é um tipo de movimento social que quer um país mais justo, que quer que a identidade social do brasileiro seja uma identidade produzida no processo democrático e com a participação de todos. Eu acho que o Partido dos Trabalhadores nasceu em São Paulo com uma aura, né, muito impressionante, porque era o primeiro partido de massas resolutamente de esquerda, revolucionário e pós-leninista. Eu gostei do pós-leninismo, porque o leninismo foi uma coisa assim, fantástica, para os primeiros 20 anos, 30 anos do século XX. E depois se exauriu, mas foi mantido artificialmente por uma burocracia pesada. Eu me lembro de fotos de reuniões do Comitê Central do Partido Comunista, já da União Soviética, mas na sua época heróica do leninismo, Lenin vivo ainda. Eles eram 6, eles eram 7, eles eram 8 caras. E ao lado, uma foto, a reunião do Comitê Central do Partido Comunista, já dirigido pelo Brezhnev, nos anos 80. Eram 460. Isso é brincadeira, pô, né? Isso é brincadeira. Claro que mudou, se degradou. Eu acho que
o PT viveu um processo semelhante em outra escala, né? Acho que talvez o PT não esteja ainda perdido para o socialismo. Existem muitos socialistas que ficaram no PT, né? Agora eu estou velho, impaciente, né? Resolvi sair e acompanhar a Heloísa nessa coisa maravilhosa que é o PSOL. Ler Leandro Conder é descobrir, descortinar um outro mundo. E foi isso que aconteceu ao longo da minha caminhada. Eu tive a oportunidade de dizer que ele foi um marco de referência para a minha geração. Eu acho que ele continua sendo, e tomara que seja para outras e outras gerações, mas certamente para a minha geração ele foi um grande marco de referência. Com isso, eu digo, poxa, é uma tentativa de participação. Evidentemente nada garante que eu consiga, mas se eu escrevo muito, ponho livros na praça, os livros são... meu pai dizia isso, você vai ficar constrangido entrando num sebo e de repente vendo um livro seu lá, né? Foi lido. Né? Eu encontrei Os Marxistas de Arte, um livro de 1967. Eu comprei num sebo em Portugal, em Lisboa, um exemplar dos Marxistas de Arte. E o proprietário tinha escrito assim: vamos ver se se trata de um trabalho sério ou se é mais uma iniciativa para isolar os trouxas. Então, como ele leu um terço do livro e depois, visivelmente, vendeu o livro para o sebo, eu acho que ele descobriu que era uma tentativa de isolar os trouxas. Mas fica na cabeça do outro. Esse momento de você sair de você e ir ao outro, né? É um movimento... O outro eu gosto dessa coisa de etimologia, em latim. O outro é alter. Você ir ao outro é você admitir que você se altera, você se modifica.